Você já percebeu que muda de comportamento quando sabe que alguém está te observando? Seja no trabalho, na academia ou até em casa. Isso tem um nome, o efeito Hawthorne. O efeito Hawthorne foi descoberto em 1920, quando os cientistas tentaram entender como as mudanças no ambiente de trabalho influenciavam na produtividade. O efeito foi curioso, porque não eram as mudanças físicas que influenciavam na eficiência do trabalho, mas sim o que influenciava na eficiência do trabalho era eles saberem se estavam sendo observados ou não. A experiência de Hawthorne foi um estudo conduzido na fábrica de Western Electric, em Hawthorne, Estados Unidos, para investigar como os fatores de ambiente de trabalho influenciavam a produtividade dos funcionários. Inicialmente, os pesquisadores queriam avaliar o impacto das mudanças nas condições físicas, como iluminação e horário de pausa, na eficácia dos trabalhadores. No entanto, as descobertas foram muito além das condições físicas, revelando assim a importância dos fatores sociais e psicológicos no desempenho. Desta forma, conclui-se a importância do bem-estar e fatores psicológicos, como, por exemplo, sentir-se parte de um grupo e ter um bom relacionamento com a liderança. Eram mais determinantes para a produtividade do que as condições físicas em si. A experiência foi um marco para a gestão de pessoas, pois demonstrou que o comportamento humano no trabalho não depende apenas de estímulos físicos, mas também de aspectos emocionais e sociais. Isso contribuiu para o surgimento da abordagem das relações humanas na administração, valorizando a interação, a aplicação e o bem-estar dos colaboradores. A experiência de Hawthorne foi dividida em algumas fases, e na primeira fase da experiência foram escolhidas 2 grupos de operário que fariam o mesmo trabalho em condições idênticas. Um grupo de observação trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o grupo de controle tinha intensidade constante. Pretendia-se conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Os observadores não encontraram correlação direta entre ambas as variáveis, mas verificaram desapontados a existência de uma variável difícil de ser isolada, denominada fator psicológico. Os operários reagiram à experiência de acordo com as suas suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir mais quando a intensidade da iluminação aumentava, e ao contrário também. E assim, comprovou-se a predominância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. A eficiência dos funcionários é afetada por condições psicológicas, reconhecendo o fator psicológico apenas quando a sua influência é negativa. Os pesquisadores pretenderam isolá-lo e ou eliminá-lo da experiência, por assim considerá-lo inoportuno. Neste estudo, foi descoberto a influência social, onde a produtividade aumentou principalmente porque os trabalhadores sabiam que eram observados, conhecido assim como efeito Hawthorne. Isso mostrou que o simples fato de se sentir valorizado e reconhecido teve impacto direto no desempenho. O impacto na administração. A experiência de Hawthorne foi um marco para a gestão de pessoas, pois demonstrou que o comportamento humano no trabalho não depende apenas de estímulos físicos, mas também do aspecto emocionais e sociais. Isso contribui para o surgimento da abordagem das relações humanas na administração, valorizando a interação, a aplicação e bem-estar dos colaboradores. Segunda fase da experiência de Hawthorne. A segunda fase da experiência de Hawthorne começou em 1927. Foi criado um grupo de observação ou um grupo experimental. 5 moças montavam relés, enquanto uma cesta operária fornecia as peças para abastecer o trabalho. A sala de provas era separada do departamento, onde o grupo de controle por uma divisão de madeira,
O equipamento de trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas incluindo um pano inclinado com um contador de peças que marcavam a produção em fita perfurada. A produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental, sujeito a mudanças nas condições de trabalho, e o grupo de controle, trabalho em condições constantes. O grupo experimental tinha um supervisor, como no grupo de controle, além de observador que permanecia na sala e observava o trabalho e assegurava o espírito de cooperação das moças. Elas foram convidadas para participar na pesquisa e esclarecidas quando seus objetivos determinar o efeito de certas mudanças nas condições de trabalho, período de descanso, lanches, redução no horário de trabalho, etc. Eram informados a respeito dos resultados e as modificações eram antes submetidas à sua aprovação. Insistia-se para que trabalhassem dentro do normal e ficassem à vontade no trabalho. A pesquisa com o grupo experimental foi dividida em 12 períodos para observar suas produções. Primeiro período. Este período durou 2 semanas. Foi estabelecida a capacidade produtiva em condições normais de trabalho, 2.400 unidades semanais por força, que passou a ser comparada com a dos demais períodos. Segundo período. Este período durou 5 semanas. O grupo experimental foi isolado na sala de provas, mantendo-se as condições de horários de trabalho normais e medindo-se o ritmo de produção. Serviu para verificar o efeito da mudança de local de trabalho. Terceiro período. Neste período, modificou-se o sistema de pagamento. No grupo de controle havia o pagamento por tarefas em grupo. Os grupos eram numerosos, compostos por mais de 100 moças. As variações de produção de cada moça eram diluídas na produção e não refletiam no salário individual. Separou-se o pagamento do grupo experimental e, como ele era pequeno, os esforços individuais repercutiram diretamente no salário. Esse período durou 8 semanas. Verificou-se o aumento de produção. Quarto período. Neste período, marca o início da introdução de mudanças no trabalho. Um intervalo de 5 minutos de descanso no período da manhã e outro no período da tarde. Verificou-se um novo aumento de produção. Quinto período. Nesse período de intervalos de descanso foram aumentados para 10 minutos cada, verificando um aumento de produção. Sexto período. Nesse período, introduziu-se 3 intervalos de 5 minutos na manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou, havendo queixas das moças quando a quebra de ritmo do trabalho. Sétimo período. Neste período, voltou-se a 2 intervalos de 10 minutos em cada período, servindo-se um lanche. A produção aumentou novamente. Oitavo período. Neste período, foram mantidas as mesmas condições do período anterior e o grupo experimental passou a trabalhar até 16 horas e 10 minutos, não até as 17 horas. Com o grupo de controle, houve acentuado aumento de produção. Nono período. Neste período, o grupo experimental passou a trabalhar até as 16 horas. A produção permaneceu estacionária. Décimo período. Nesse período, o grupo experimental voltou a trabalhar até as 17 horas. No sétimo, a produção aumentou novamente. 11º período. Nesse período estabeleceu-se semana de 5 dias com salário livre. A produção diária do grupo experimental continuou a subir. 12º período. Nesse período voltou-se às mesmas condições do terceiro período, tirando todos os benefícios dados
com assentimento das moças. Esse período, o último decisivo, durou 12 semanas. Inesperadamente, a produção atingiu um índice jamais alcançado anteriormente, 3.000 unidades. As condições físicas de trabalho foram iguais nos 7º, 10º e 11º períodos. Contudo, a produção aumentou significativamente de um período para o outro. No 11º período, um ano após o início das experiências, os pesquisadores perceberam que os resultados eram estranhos. Havia um fator psicológico que já havia aparecido na experiência anterior sobre iluminação. A experiência da sala de montagem de relés trouxe as seguintes condições. As moças gostavam de trabalhar na sala de provas porque era divertido e a supervisão branda, ao contrário da supervisão, controle rígido na sala de montagem. Permitia trabalhar com liberdade e menor ansiedade. B. Havia um ambiente amistoso e sem pressões, no qual a conversa era permitida, o que aumentou a satisfação do trabalho. C. Não havia temor ao supervisor, pois esse funcionava como orientador. D. Houve um desenvolvimento social do grupo experimental. As moças faziam amizades entre si e se tornavam uma equipe. E o grupo desenvolveu objetivos comuns, como o de aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado a trabalhar normalmente. Na terceira fase da experiência de Hawthorne, preocupados com a diferença de atitudes entre as moças do grupo experimental e as do grupo de controle, os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. A partir disso, verificaram que no grupo de controle, as moças consideravam humilhante a supervisão vigilante e constrangedora. Apesar de sua política pessoal aberta, a empresa pouco ou nada sabia acerca dos fatores determinantes das atitudes das operárias em relação à supervisão, aos equipamentos de trabalho e à própria organização em si. Assim, em 1928, iniciou o programa de entrevistas com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir sua opinião ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores. O programa foi bem recebido entre operários e supervisores, e os se mostraram animadores. Em função disso, foi criado a Divisão de Pesquisas Industriais para ampliar o programa de entrevistas e entrevistar anualmente todos os empregados. Para uma empresa com mais de 40.000 empregados, o plano se revelou ambicioso. Entre 1928 e 1930, foram entrevistados cerca de 21.126 empregados. Em 1931, adotou-se a técnica de entrevista não diretiva, que permitia que os operários falassem livremente, sem que os entrevistadores desejassem o assunto ou tentassem impor um roteiro prático. Com a organização informal, os operários se mantêm unidos através de laços de lealdade, quando o operário pretende também ser leal à empresa. Essa lealdade, dividida entre o grupo e a companhia, traz conflito, tensão, aquietação e descontentamento. Para estudar esse fenômeno, os pesquisadores desenvolveram uma quarta fase da experiência. Sala de montagem de fios. Analisou o comportamento de um grupo sem supervisão direta. Descobriu-se que os trabalhadores criavam normas de grupo para regular sua produtividade e manter o equilíbrio social. As conclusões principais são: a produtividade não depende apenas de fatores físicos, mas também de aspectos sociais e emocionais. O sentimento de pertencimento e o reconhecimento pela gerência aumentam o desempenho.
As relações interpessoais e a dinâmica de grupo têm grande impacto no comportamento dos trabalhadores. Essa experiência foi fundamental para o desenvolvimento da abordagem das relações humanas na administração, destacando a importância do bem-estar psicológico no ambiente de trabalho. Vejamos isso na prática. Perceba como o comportamento muda apenas por saberem que há alguém observando. O efeito Hawthorne está por todo lugar, no trabalho, na escola, na academia. Parece que um olhar externo é o combustível para nos manter focados e produtivos. Mas será que é sempre positivo? Será que dependemos de supervisão para dar o nosso melhor? E como isso afeta na nossa autenticidade? Pense nisso da próxima vez que sentir que está sendo observado.